Oi, aqui é o coach Bruno Giuliani, da Abra Coaching, e eu tô aqui para mais uma das entrevistas, dos estudos de caso de pessoas que estão utilizando, que são coaches e estão utilizando o coaching na sua vida profissional, que estão utilizando o coaching talvez como a sua atividade principal ou uma atividade secundária, ou simplesmente nos seus negócios, dentro da sua empresa, e até mesmo na sua vida pessoal. E hoje eu tô aqui com a coach Cíntia Seabra, que ela é coach, também é psicóloga, e ela também já foi uma instrutora de formação em coaching da Abra Coaching, e hoje em dia ela tem o programa Os Segredos do Emagrecimento e ela ajuda, né? Então também é uma empreendedora digital e ela se especializou realmente aí uma coach que cada vez mais ajuda pessoas a encontrarem um estilo saudável, ideal, seu corpo ideal, seu peso. E o legal é que ela trabalha muito com a mentalidade magra, ou seja, para a pessoa mudar a cabeça e ao mudar a cabeça ela começar então a conseguir resultados sustentáveis no emagrecimento. E então temos aqui a coach de emagrecimento, psicóloga e também minha amiga pessoal, Cíntia Seabra. Cíntia, obrigado por topar estar participando aqui dessa entrevista aqui comigo, aqui desses estudos de caso que possam entusiasmar outras pessoas aí a procurarem o coaching, quererem também entrar na carreira de coaching. Obrigado mesmo. Bruno, você sabe que é uma enorme satisfação estar aqui contigo, né? Você é uma pessoa que eu só tenho a agradecer. Você mudou a minha vida e é uma enorme satisfação estar aqui compartilhando com as pessoas o poder do coaching. Show de bola, Cíntia. Então, olha, para a gente começar aqui, ó, quem está assistindo a gente são pessoas que talvez já sejam coaches e querem uma dica sua, talvez elas estejam querendo saber se o coaching é a carreira para elas, se elas devem contratar um coach. E então eu quero que você comece já falando assim, olha, o que você tem feito? Como que você mais ajuda as pessoas trabalhando como coach? As pessoas muitas vezes, elas não sabem exatamente o que mudar na vida, né? O que costuma acontecer comigo, as pessoas me procuram, elas não sabem nem exatamente o que elas querem de suas vidas. Elas sabem que não está tão legal, não está tão agradável assim. E elas chegam com a curiosidade, o que é coaching, elas escutam aí, veem na internet e me procuram. E o muito interessante, né, Bruno, uma coisa legal é que a pessoa, o primeiro contato que ela tem com coaching, ela começa a perceber a importância de colocar os sonhos para acontecer, né? Colocar uma data, como você diz, né? Transformar numa meta aquele sonho e dar mais colorido à vida. Então, para mim, eu posso falar da minha experiência pessoal, você sabe muito bem dela, eu sou um caso vivo do quanto o coaching mudou a minha vida, né? Eu tinha uma carreira muito sólida na Faculdade de Medicina da USP como pesquisadora, estava satisfeita sim, mas ainda assim faltava um brilho, faltava um colorido. E foi exatamente, né, o colorido que eu achei na formação em coaching que mudou a minha vida, e é esse mesmo colorido que eu percebo que as pessoas que chegam até mim, que estão um pouco talvez na zona de conforto ou não sabem nem exatamente o que mudar, é esse colorido que elas encontram. E para mim é uma enorme satisfação sentir, perceber como as pessoas saem muito mais vivas e energizadas para viver esse mundo que a gente faz parte. Tá. Olha só para você que está assistindo aí, a Cíntia falou um termo que é um jargão nosso, que talvez você já tenha até ouvido falar, que se chama assim, zona de conforto. E a zona de conforto, não que necessariamente seja uma coisa confortável. A zona de conforto é o seu, digamos assim, seu status quo. Você se manter inerte com alguma coisa que você conhece e para você está mais ou menos seguro. Então, a sua zona de conforto às vezes pode ser um relacionamento que não está muito legal. A sua zona de conforto pode ser você estar num emprego que você não gosta. A sua zona de conforto pode até mesmo ser, assim como a Cíntia principalmente trabalha, você está com um corpo ou com um peso que você não gosta, mas você não sabe ou não quer ou tem medo de enfrentar novos desafios. Isso aí é o que a Cíntia quis dizer como zona de conforto,
tá? E Cíntia, de vez em quando eu dou assim, essa interrompida, eu dou pequenas explicações com os nossos, quando a gente utiliza, que eu tô assim, entrevistando, assim como você, coaches fantásticos, extraordinários, e às vezes a gente tem o nosso jargão do desenvolvimento humano, né? Sim, então claro. é legal a gente de vez em quando explicar também aqui para o público certeza. o que é isso. Então as pessoas chegam ali para você e você começa então a ajudar elas de que forma? Mostrando para elas o que é importante em suas vidas, né? Mostrando exatamente quais são os valores que elas têm. Hoje em dia a gente fala tanto de valores, não é, Bruno? Lembrando As que empresas... valores é aquilo que é importante para o indivíduo, né? Exatamente, aquilo que traz brilho nos olhos, né? E muitas vezes, quando a gente não está vivendo aquilo que a gente considera que é tão importante, a gente não tem alegria, a gente não tem satisfação, a gente não tem aquele pique para pular da cama. Ou também a gente vive dentro do imediatismo, né? O aqui e agora, empurrando a vida adiante, né? Com a barriga, como dizem, e a gente não tem clareza, muitas vezes, dos prejuízos, o que a gente pode estar perdendo por estar exatamente numa zona de conforto, como você explicou, né? Estando ali numa situação mais ou menos, eu gosto de falar que o morno não é nada interessante, né? A zona de conforto é justamente o morno. Eu acho que assim, ou seja frio ou seja quente. Um suco, ele tem que ser frio e um café tem que ser quente. Agora, tem muita gente, não é, Bruno, que se contenta com um cafezinho morno. Ah, ainda assim é um cafezinho. Ah, um suco morno, mas ainda é um suco. Peraí, não, tem que ser quente, né? Tem que ser aquela coisa realmente que traz satisfação, ou que seja frio, para que a gente possa provocar a mudança. O morno é o que mata a vida da gente. É isso aí, né? a água, quando ela tá parada, né? É quando ela começa a apodrecer, criar mosquito, limo, essas coisas, né? A água em movimento, em geral, é um negócio bonito, né? Até o barulhinho é gostoso. Só que assim, a gente com morno, você fica ali, né? Ah, é um cafezinho, é um suco. Peraí, e o que você tá perdendo com isso? Então, quando a gente tem essa tomada de consciência dentro de uma sessão de coaching, numa conversa com perguntas de relevância para você realmente achar o sentido da tua vida, você começa a fazer ali uma avaliação do que você está perdendo e do que você pode ganhar. E é nessa hora que você encontra a motivação, que nada mais são motivos para você entrar em ação e mudar esse cenário que às vezes você está ali, mas você não está curtindo tanto não. Você se engana achando que está tudo legal, mas no íntimo, você não está tendo aquela garra, aquela gana e aquela vivacidade para viver de uma forma intensa os seus dias, né? Ótimo, Cíntia, é isso mesmo. E é legal também, falando assim, então, que como coach, né, vira e mexe, como é que o coach às vezes trabalha? Ao mesmo tempo então, que ele leva a pessoa a ter essa clareza da situação que ele está agora, que ele não gosta, assim como a Cíntia falou no começo, de uma situação dos seus sonhos, dos seus objetivos, das suas metas, que é uma situação que ele quer, o coach também então vira um especialista em ajudar os seus clientes, as pessoas, a entrarem em ação, para saírem de onde estão e começarem a chegar onde elas querem chegar, né? Para elas entrarem em movimento. E eu lembro muito bem, a Cíntia, ela estava numa turma de formação em coach comigo, aproximadamente em abril de 2011, né, Cíntia? Abril ou maio Exatamente, de 2011. 4 anos aí. E eu lembro um desses desafios de coach que eu passei para a Cíntia, que ele foi um pouco diferente da maioria dos desafios, né? Que foi refletir sobre a vida, fumando um charuto e tomando uma boa garrafa de vinho. Agora, por que isso? Não seria uma coisa clássica, né? Porque a Cíntia tinha revelado que alguns dos hobbies dela, pelo menos naquela época, eram charuto e vinho. Não sei se hoje, 4 anos depois, permanecem, né? Porque a gente vai mudando também, mas naquela ocasião eram. E aí, Cíntia, conta qual foi o resultado daquela reflexão aí, então, para você. Pois é, Bruno, foi exatamente uma sessão de coaching contigo que mudou a minha vida, não é? Eu vinha numa loucura, trabalhando demais na faculdade de medicina, tinha recém defendido o meu mestrado e, na verdade, eu não tinha parado para comemorar, para celebrar aquela conquista. Foi quando você me chamou a atenção e foi uma ocasião que eu reavaliei a minha vida.
e percebi que, de verdade, o poder do coaching, aquela transformação que eu estava vivenciando, conhecendo contigo, tinha muito mais sentido, tinha muito mais valor para a maneira que eu queria viver, né? E foi quando eu fiz uma grande mudança. Eu deixei, por mais que muitas pessoas me chamaram de louca naquela ocasião, eu deixei exatamente uma carreira na Faculdade de Medicina da USP e dei um grande passo, fiz uma grande transição de carreira. Foi quando eu deixei tudo de lado e fui trabalhar apenas com o coaching, né? E aí, você sabe, mudou totalmente a minha vida e estou aqui dando essa entrevista agora para você. Show de bola, Cíntia. E agora eu falei o seguinte, de repente, de um desafio que eu passei para você. E você, Cíntia, fala de um desafio que você passou para algum dos seus clientes de coaching que mudou a vida deles também. Olha, tem uma experiência que é muito bacana, uma advogada que chegou até mim, e foi um dos meus primeiros casos, né? Uma advogada chegou para mim toda cheia de pesar, porque tinha uma carreira brilhante com direito, né? Um escritório famoso aqui em São Paulo, porém não tinha satisfação, não sabia nem exatamente o que queria da vida. Ela veio sabendo assim, o coaching é uma coisa que muda a vida das pessoas. Quem sabe você me ajuda, Cíntia? Mas eu não sei o que eu quero, eu só sei que a carreira que eu trabalho, né? O que eu faço não me dá prazer, não preenche, não faz sentido para mim. E aqui, Bruno, sabe, nas sessões, nos nossos encontros, ela revelou que desde a adolescência ela tinha vontade de passar um período, morar, ter uma experiência no exterior. E aí, quando eu questionei o que ia impedir de ter essa experiência, né? Ela queria aprender melhor o inglês, se aperfeiçoar. Foi quando ela falou, não, a idade que eu tenho, o que vão falar de mim, a minha carreira, como que eu vou deixar tudo aqui no Brasil e fazer um intercâmbio? Enfim, através dos nossos encontros, ela foi percebendo que ela tinha um monte de convicções, de crenças negativas que estavam impedindo a felicidade dela e a realização de um grande sonho, de transformar aquilo realmente numa meta e transformar aquela meta em realidade. E esse foi um caso que me marcou muito, porque dentro dos nossos encontros, das nossas sessões, essa advogada, ela mudou radicalmente a vida dela. Ela decidiu deixar a carreira de direito e foi morar na Irlanda. E lá ficou por 3 anos. Para você ter uma ideia, isso aconteceu, acho que foi em 2011. Ela voltou agora para o Brasil, eu acho que em fevereiro, agora de 2015, né? Acho que foi 3 anos e pouco que ela ficou por lá. E ela mudou radicalmente a vida dela. E quando a gente se encontra, ela se tornou uma grande amiga, quando a gente se encontra, é notável perceber o brilho nos olhos dessa mulher, que tinha um sonho, que tinha um desejo, e que foi dentro de uma sessão de coaching que ela se empoderou, tomou coragem, saiu daquela zona de conforto, daquele morno, né, que sustentava a vida dela ali, mas que não tinha muita graça, e teve uma decisão que fez todo sentido para a vida dela. Esse caso, ele me marca muito, porque foi uma das minhas primeiras experiências, né? E ela deu um salto na vida incrível, incrível. E sempre que a gente se encontra, a gente lembra disso com muito carinho. E eu fico muito feliz de perceber o quanto a gente consegue auxiliar as pessoas a elas se auxiliarem e mudarem suas vidas com o coaching. Nossa, Cíntia, eu fico até assim, o olho começa até a aparecer água, né? Quando você conta aí esse tipo de história que eu chamo assim, que é a multiplicação do bem. E você vê que às vezes muita gente acredita que o coaching é só para você ter uma performance super-humana, ou para você dar o seu melhor, ou para você chegar e virar uma espécie de uma máquina. E a gente vê que não tem nada a ver, né? Você achar a pessoa, encontrar ela, se conectar com ela se tornar uma outra pessoa capaz de ser mais realizada. E é muito legal saber que você fez isso aí, principalmente quando você era recém... Exato. Começando, informado. Bruno, começando. E é interessante que eu já vi gente cujo objetivo era escalar uma montanha, né? Era conseguir tirar férias pela primeira vez, era conseguir, pode ser um emprego novo. E também, principalmente, agora esse outro trabalho que eu quero que você conte um pouco aqui, né? Sobre coaching de emagrecimento, porque eu vejo que aqui no Brasil
não só no Brasil como no mundo, tem uma tendência, né, as pessoas terem uma idealização não só pelo magro, pela estética, pela aparência, mas está cada vez mais também nítida que é necessário você ter um estilo de vida mais saudável, né? E um corpo, às vezes, quando você está numa questão de obesidade ou não, aquilo não é um estado de saúde. Então conta mais um pouco sobre o seu trabalho e como você, como coach, ajuda as pessoas a encontrarem aí o seu peso ideal, a serem mais saudáveis. Pois é, né? De uma maneira muito interessante e curiosa, aconteceu um dia de uma pessoa me procurar querendo fazer coaching para emagrecer. Ela veio, começou a dar muito certo, o processo de coaching dela foi muito positivo, ela teve mudanças muito satisfatórias e, mediante isso, vários casos foram surgindo. E eu, particularmente, eu tomei muito gosto de atender essa demanda. As pessoas que chegam acima do peso até mim, é uma realidade, né, Bruno? Uhum. Você pode perceber que hoje a população brasileira, mais de 50%, está padecendo com alguns quilinhos a mais. Então pense você, a cada 2 pessoas que você conhece, Bruno, uma sofre quando se olha no espelho. E mexe com a autoestima, mexe com a saúde, como você disse, não tem disposição às vezes para brincar com os filhos. Há quem diga que tem prejuízos no trabalho. A gente sabe que tem um monte de coisa negativa associada ao sobrepeso. E aí eu comecei a auxiliar essas pessoas com as ferramentas, com as técnicas de coaching, a elas perceberem como elas funcionam numa jornada do emagrecimento. Porque as pessoas elas ficam muito focadas com a dieta ou atividade física. Elas passam por cima delas, né? Elas entram naquela loucura de querer emagrecer 10 quilos em uma semana, 15 quilos em um mês. Só que assim, elas entram numa situação muito sofrida no processo do emagrecimento, o que colabora para que elas desistam no meio do caminho. As pessoas elas não fracassam na hora de emagrecer, elas desistem porque elas não dão conta. Elas abrem mão de coisas que são valiosas e aí elas chutam o balde, enfiam o pé na jaca, justamente porque elas não dão conta de levar adiante. É quando volta a engordar. E dentro do processo de coaching, da maneira que eu trabalho, da maneira que hoje eu ajudo, ainda bem um monte de mulheres e homens também, é claro que os homens não procuram tanto, mas também tenho vários homens no meu programa. Eu ajudo essas pessoas a viverem melhor, a entrarem nas roupas que querem e não apenas naquelas roupas que servem. Como que eu ajudo? Quando eles percebem exatamente as forças, quando eles voltam para dentro de si e reconhecem a essência. O coaching facilita o autoconhecimento. E quem quer emagrecer de maneira definitiva, de maneira saudável e que não venha novamente a recuperar aqueles quilinhos, é importante que olhe para dentro, é importante que tenha planejamento, é importante que trace uma meta e que não passe por cima daquilo que é valioso, que é importante para você. Hoje eu tenho o programa online O Segredo do Emagrecimento em 8 semanas, que é um programa que está sendo um sucesso no Brasil. Eu fico muito feliz porque, como você disse, aqui a gente não escuta tanto falar de coaching de emagrecimento. O coaching está muito associado a negócios, a empreendedores, ao mundo executivo, ao mundo corporativo em geral, ao life coaching mesmo, né? Às vezes a gente trabalha relacionamento, trabalha outros objetivos, porém o emagrecimento, eu fico feliz que hoje eu sou uma referência no Brasil nessa área, justamente por ajudar as pessoas a emagrecerem de maneira muito prática, muito saudável, tranquila e com satisfação. O meu lema é, você vai emagrecer sim, mas não é para sofrer. É claro que você vai sair da zona de conforto, você vai fazer alguns sacrifícios, vai ter dor sim, vai cair, mas ficar no chão é opcional. Vamos levantar, vamos mudar esse cenário, porque junto ao emagrecimento tem um monte de coisas prazerosas. A pessoa não quer emagrecer, não é, Bruno? O que a pessoa quer é o que o emagrecimento vai proporcionar, o que o emagrecimento vai trazer de bom. E uma vez que a pessoa tem consciência dos ganhos que ela terá com o corpo desejado, com o peso ideal, é quando ela tem força para levantar da cadeira, deixar o sofá e ir adiante. Perfeito, Cíntia. Nossa, que maravilha. Eu quero continuar aqui pegando de você algumas dicas valiosas. E uma delas, que inclusive você com certeza é a melhor pessoa, uma das melhores para explicar isso, é que você, então, além de coach,
também é uma psicóloga clínica, né? E então como é que é essa distinção? Quando que você trabalha? Como é que é esse casamento entre o coach e a psicologia? A distinção disso e o que você pode falar para psicólogos que querem adquirir, de repente, aí, habilidades de coaching para ajudar os seus processos terapêuticos e também como que um coach, que também é um psicólogo, pode, de certa forma, às vezes, se aproveitar do casamento das duas linhas ou abrir mão de uma. Como é que é essa parte aí? Fica confuso ou não? É um casamento perfeito, é um casamento perfeito. O coaching complementa a psicologia. Eu tenho uma experiência de quase 20 anos como psicóloga clínica e o coaching só trouxe para mim ferramentas, um novo olhar para os meus clientes, novas técnicas para auxiliá-los dentro de um contexto psicoterapêutico, né? Inclusive, na minha experiência como trainer da Abra Coaching, né? A experiência que eu tive, era muito bacana e muito legal perceber a presença de psicólogos nas turmas, querendo exatamente ganhar esse conhecimento para desenvolver o trabalho com ainda mais maestria dentro da psicologia, né? Só tem a favorecer porque você trabalha de maneira muito mais prática, né? Você ganha corpo, você ganha know-how para auxiliar. Eu estou falando da psicologia clínica, mas é claro, quem trabalha no mundo organizacional, em RH, em outras áreas dentro da psicologia, só tem ganhos. Ao mesmo tempo, Bruno, um coach que é psicólogo acaba tendo um diferencial. É muito comum, né? Embora eu não faça terapia dentro dos meus processos de coaching, é muito comum o público, as pessoas chegarem até mim e falarem assim: eu quero fazer coaching com você, Cíntia, porque além de coach, eu sei que você é psicóloga. Eu sei que você conhece o ser humano diferente, eu sei que você tem uma bagagem. Então, nessa hora, é a hora que eu tenho alguma vantagem a mais no mercado, né? Você que está me escutando, eu quero que você me entenda bem, né? O coach, ele é habilitado, ele tem todo o conhecimento e toda a bagagem para levar os processos adiante com muito sucesso e ter resultados muito satisfatórios dentro do que ele desenvolve. Porém, quando você é psicólogo, você psicólogo que está ouvindo, você tem uma facilidade maior de escuta e até mesmo para acolher essa pessoa, né? Então, assim, cada vez mais, Bruno, eu percebo colegas psis que estão sim, que chegam até mim, inclusive, querendo saber sobre a formação em coaching e o quanto que isso favorece e ajuda as pessoas, né? Já que é um método de desenvolvimento humano que só tem a facilitar. E claro, eu como coach, eu só posso falar também especificamente na questão do emagrecimento, né? Eu sei, por exemplo, que 99% das pessoas que padecem com excesso de peso padecem de ansiedade. Então, de um modo ou de outro, eu trabalho a ansiedade, né, para que a pessoa reduza essa ansiedade e consiga emagrecer de maneira mais facilitada dentro de uma sessão de coaching, né? A compulsão alimentar. A compulsão alimentar é um tema que perturba quem está acima do peso, né? Comer de maneira descontrolada. Eu brinco, eu falo que a pessoa não está comendo para alimentar o corpo, ela está comendo para alimentar a alma. Está faltando alguma coisa e ela vai para a comida, né? Vai comer porque está cansada, vai comer porque está sozinha, porque está frustrada, porque está em tédio, está triste. E esses pontos a gente acaba trabalhando dentro de uma sessão de coaching de modo a facilitar a jornada da pessoa que está ali querendo realmente abaixar o número que ela está vendo do ponteiro da balança, né? O que ela vê no visor. E isso é muito bacana, Bruno, porque a gente ajuda com uma velocidade incrível aquela pessoa a emagrecer de forma definitiva, especificamente aqui no que eu estou te falando. Nossa, que maravilha! Então você vê aí, tem um casamento bacana, uma sinergia entre o coaching e a psicologia. Eu falando assim, eu que não sou psicólogo, conheço ali, você não é realmente um pré-requisito para você conseguir fazer coaching a psicologia, né? Mas uma vez que você tem os dois, você consegue fazer a mensuração correta ali e o uso delas dentro do processo de coaching. Como você já falou, de vez em quando dá até uma certa vantagem. Eu adoro, né, que nem você vê, eu também, fiquei muito em sala de aula, percebi ali que tem realmente muitos psicólogos que acabam vindo atrás aí das ferramentas, das competências de um coach para facilitar. E eu adorava principalmente pegar esses psicólogos e mostrar para eles, olha,
você pode vender a sua sessão de terapia, inclusive, mais caro. Você deve fazer isso, ensinar os psicólogos e terapeutas a se valorizarem, até porque muitas vezes eles caíam dentro da sala de aula e conseguiam ver o seguinte: nossa, eles fizeram assim 5 anos numa faculdade, né, e saíam assim e meio que orientavam, porque a maioria dos colegas cobra ali às vezes 70, 80, uns mais espertinhos 150 a sessão de terapia, e via ali coach recém-formado cobrando às vezes 200, 250 reais uma sessão de coaching, né, Cíntia? Bruno, e se você me permite falar, tem uma coisa que a gente não pode passar batido, que eu acho que é muito válido. As pessoas, elas têm preconceito com terapia, né? É uma verdade. Eu falo com conhecimento de causa porque eu tô aí há 20 anos no mercado, né? E eu escuto muito, as pessoas têm preconceito, acham que é fazer terapia porque tá doente, porque tá com grande problema, enfim, uma crise existencial. E o coaching, ainda o coaching já não tem esse preconceito todo, né? E tem uma coisa importante que a gente não pode deixar de falar, que é o seguinte: o coaching ele é muito pragmático, né? A gente tem um número de sessões definidas e as pessoas, às vezes, elas não querem, elas não têm dinheiro para investir 5, 10 anos de terapia e talvez tenha uma resposta um pouco mais lenta, tá? Eu estou falando com conhecimento de causa, os meus colegas psicólogos não me levem a mal, eu atendo na clínica, mas uma realidade o coaching, a gente trabalha com número definido. Eu, pelo menos, trabalho no máximo com 12 sessões dentro do processo de coaching. E a pessoa, quando faz o investimento e quando ela alcança o resultado, quando ela está na rota para chegar no objetivo que ela quer, ela sai pulando de alegria depois desses 12 encontros. Enquanto que talvez essa mesma pessoa, se ela estivesse no processo psicoterapêutico, ela ficaria 1 ano, 2 anos, 3 anos, e os passos que ela teria dado seriam passos menores, muito provavelmente, em direção à mudança que a vida dela está pedindo. Então o coaching ele é muito prático, ele é muito objetivo e traz um resultado com uma velocidade muito maior do que muitas vezes em terapia. Não estou descartando a importância da terapia. A gente sabe que tem muitas situações que é terapia sim que resolve e não coaching, não é, Bruno? Não, com certeza. Eu vira e mexe, peguei já vários clientes que eu falei: olha, você está além da minha capacidade, né? Porque tem outras questões dentro de você que, vamos supor, estão além do coaching. A pessoa é deprimida. A pessoa deprimida, por exemplo, ela não consegue. Uma bipolaridade ou uma depressão. Esquizofrenia. Ou então, exatamente, quando tem, não é só questão de qualquer tipo de disfunção, mas tem coisas que vão além, né? Então a pessoa chega ali e começa a se queixar muito, e se queixar muito das questões do passado. O máximo que eu tenho como fazer como coach é falar o seguinte: olha, o seu passado não determina o seu futuro. Mas você sabe que, apesar dessa frase, é difícil às vezes você conseguir quebrar esse padrão de pensamento que está tão enraizado, talvez em algum tipo de trauma do passado, talvez em algum tipo de experiência altamente negativa que ela teve, e que o coach, com a técnica de PNL, que seria às vezes uma ressignificação, não consegue. Ele pode chegar lá e arriscar uma vez, mas você vê que essa pessoa, a técnica não funcionou. Aí você vê que realmente é um caso mais profundo que precisa ir do encaminhamento de terapia. Eu muitas vezes encaminho: olha, você pode fazer em paralelo um trabalho com o terapeuta e com o coach. Do mesmo jeito que talvez uma pessoa que queira ter os resultados de saúde pode ter e às vezes deve ter um nutricionista, um personal trainer, um coach. Existem equipes multidisciplinares para ajudar as pessoas a terem resultados. E muita gente precisa de terapia. Quando eu chego, o seguinte, eu falo: olha, coach não aperta parafuso na cabeça de ninguém. Coach ajuda uma pessoa a encontrar uma clareza, trazer coisas para o nível consciente e elaborar ações para que ela possa agir de uma forma mais criativa, mais objetiva em relação a uma transformação pessoal. E o que ela tem que ser para conseguir ter o que ela quer. E não simplesmente para você sentir uma sensação de alívio ou se sentir melhor ou esvaziar algum tipo de angústia que você tenha em relação a si mesmo, ao seu passado, a como que você se percebe ou como que os outros percebem você. Muitas vezes isso aí é realmente muito mais o papel de um terapeuta, embora alguns coaches que tenham habilidades de psicanalista ou algumas outras habilidades de programação neurolinguística se sintam confortáveis para trabalhar com
essas pessoas. Com esse desafio, né? Com esse desafio. Eu gosto como coach de cliente fácil, né? Por exemplo, pessoas que hoje em dia eu trabalho igual você, tem preferência por trabalhar, pegou aí o macete para trabalhar com emagrecimento, né? Eu peguei um macete para trabalhar com pessoas, com profissionais autônomos, com gente que não tem chefe, como que ele consegue fazer para criar os negócios dele. Por exemplo, coach, consultores, outros terapeutas, essa parte, né? Ajudo eles a faturarem mais. E eu tenho preferência por trabalhar com gente fácil, aquela pessoa que fica se dando com vítima, fazendo papel de vítima para tudo. Se eu tivesse feito isso lá no passado, se eu tivesse feito isso, comigo não funciona e tal, cara. Eu já chego e falo, olha, não quero trabalhar com você. E acabou. E isso aí é uma realidade. É legal quando você chega num patamar de coaching que você pode escolher quem trabalha ou não. Mas então, vamos falar o seguinte sobre carreira de coach, Cíntia. E sabendo aí que eu posso contar para você que está nos assistindo aqui, que a Cíntia teve realmente uma carreira bem legal de coaching. Tanto que ela foi quase que imediatamente convidada e começando a ser preparada para ser uma instrutora de coaching. Você conseguiu se tornar uma instrutora de coaching com o quê? Um ano logo após a sua formação, Cíntia? Foi mais ou menos isso? Foi mais ou menos um ano. Acho que foram 10 meses, né, de preparo, né, mentoria com você, com o João Alexandre, que também é um querido. E foi um desafio que eu abracei de corpo e alma e foi uma das melhores coisas da minha vida, né? Porque para mim estava muito associado a ajudar esse mundo a ficar melhor, né? Formar multiplicadores, preparar pessoas para que fossem coaches profissionais auxiliando outros aí. Foi muito fantástico isso. Cíntia, então agora para a gente ir se encaminhando aqui para o final, tem uma pergunta que eu tenho feito aí para todos os coaches que eu tenho entrevistado, que é o seguinte: imagina você agora com a sabedoria, já com a maturidade da carreira de coach que você tem, né? Se você pudesse voltar 4 anos atrás lá, quando você estava fazendo a sua formação em coaching, e dar 3 dicas para coach Cíntia recém-formada, que dicas seriam essas que você daria? Olha, Bruno, eu falaria o seguinte: veja o mercado, né? O mercado tem buracos, a gente tem demanda, tem gente gritando aí por mudança de vida. Pegue um segmento específico. De verdade, eu acho que se lá atrás eu tivesse focado diretamente numa área, como hoje eu foco no emagrecimento, eu teria muito mais resultados, não é? É claro, eu estou satisfeita com os meus resultados, porém eu acho que a coisa seria muito mais veloz ainda nesse período que eu estou trabalhando, eu teria resultados antes, né? Mais satisfatórios. Então eu acho assim, você que está aí, olha o mercado, tem buracos, tem brechas, tem pessoas, tem áreas específicas precisando de mudança, de resultado, de crescimento, de prosperidade. Olha, seja criativo, pegue uma fatia desse mercado, foca nisso e faz o seu trabalho, né? A segunda dica é a seguinte: parcerias, né? Não tenha vergonha, não tenha receio de gritar para o mundo, né? De fazer networking, de aproveitar a sua rede de contatos, seja amigos, seja colegas de trabalho, seja as pessoas que você conhece. Às vezes você nem conhece, mas um colega pode indicar você para uma outra pessoa, que pode ter uma aproximação muito positiva e favorecer um bom resultado, né? O sucesso da tua área. Então, parcerias, eu acho que é um segundo ponto, que eu acho que vale muito a pena. E a terceira, eu fiz e eu recomendo, eu vou colocar aqui nesse combo, né? Para que a gente possa ajudar quem está do outro lado, é a perseverança. Os tomos fazem parte, né? Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Você vai levar alguns tombos sim, mas seja perseverante, mantenha a tua determinação em alta que você consegue. Então, olha para o mercado, pegue uma fatia desse mercado, olhe esse público, essas pessoas que estão precisando de mudança, pegue uma fatia, seja perseverante e faça boas parcerias, faça contatos, se afilie com outras pessoas, né? Quando a gente junta, quando a gente se une a outras pessoas, você tem mais força. A coragem, ela diminui quando a gente segue sozinho, né? E juntos nós somos muito mais fortes, com toda certeza. Cíntia, que beleza, né? Então, escolher aí um nicho de mercado, que é um público específico para servir. Ser perseverante, né? Determinado, às vezes não deixar um tropeço inicial ou um mês ou outro de falta de resultado.
acabar com a sua trajetória, com a sua carreira, né? E é claro, aí se aliar, né, com outras pessoas que possam te ajudar. E é claro que para isso, um dos grandes segredos é você ajudar outras pessoas também. Cíntia, eu quero então de coração agradecer mesmo você por estar aqui revelando seus segredos, tá aqui participando dessa entrevista. E quem quiser saber mais sobre você, onde que te encontra, fazer uma pergunta para você, como é que ela consegue te encontrar, Cíntia? Olha só, vou deixar aqui uma sugestão, né? Para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho de perto, hoje especificamente mais voltado para o coaching de emagrecimento, visite o meu site www.osegredodoemagrecimento.com.br. Ou se quiser me escrever, vai ser uma satisfação receber o teu e-mail, escreva para cintia@osegredodoemagrecimento.com.br. E se você quiser também, você tem a oportunidade de baixar gratuitamente o meu e-book lá no site, Descubra Seus Sabotadores do Emagrecimento. Se você está com alguns quilos a mais e quer perceber, quer descobrir os seus sabotadores, vai lá e baixe gratuitamente o e-book. Bruno, é uma satisfação imensa estar aqui colaborando contigo, com as pessoas que vão assistir esse vídeo, né? Você sabe que você tem a minha gratidão eterna. O Bruno, pessoal, mudou a minha vida. Eu falo isso de coração aberto. Hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz e eu sinto que realmente a minha vida faz a diferença nesse planeta. Não porque eu acho que eu sou uma pessoa especial, mas porque o meu trabalho, para mim, é muito especial. Quando eu percebo que as pessoas colocam sorrisos em seus rostos e brilho nos olhos com as mudanças que elas promovem em suas vidas. Bruno, é uma satisfação estar aqui e eu só desejo sucesso para você. Obrigado, Cíntia. E você que está assistindo a gente aí, tendo gostado, tendo uma pergunta para fazer para mim, um comentário a respeito desse vídeo, você pode rolar aqui para baixo e deixar ele aqui, tá? Olha, eu leio todos os comentários e me esforço para responder o máximo que eu conseguir. Procura também aqui nessa página algum lugar onde você pode se inscrever nesse canal aqui do YouTube e receber diretamente aí, quando eu tiver mais vídeos como esse, mais dicas, mais entrevistas, tá bom? E eu vejo você, então, no próximo vídeo. Valeu, Cíntia! Um grande abraço, valeu pra você, até a próxima!